Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate. E eu pediria a você inicialmente que se inscrevesse no canal, deixasse seu like nesse vídeo e que você também, se puder, atente para duas questões muito importantes. Lá na descrição eu deixei o link para você baixar o OneFootball, que é o melhor site, o melhor aplicativo que você vai encontrar na internet que versa sobre futebol. Tem para Android, iOS, é grátis, vai baixar rápido no seu celular e eu tenho certeza absoluta que você vai engrandecer muito os seus conhecimentos de futebol, porque tem informações importantes, tem dados estatísticos e também tem lances ao vivo das partidas de futebol que você estiver acompanhando do teu clube do coração. Então baixa aí o OneFootball. E lá no topo dos comentários eu vou deixar ali um link para você acessar a plataforma 1xBet. Isso, tem também o código promocional do canal, Fernando1x, e aí você vai casar uma coisa com a outra. Você vai se informar no OneFootball e você vai poder fazer a tua previsão esportiva em face das informações às quais você vai ser munido pelo OneFootball. Então, baixe ali, acesse o 1xBet e põe ali o código promocional do canal. É o seguinte, vocês já repararam, eu não estou em casa, eu estou aqui perto de Itaipava, onde eu estou construindo uma casa. Vim aqui visitar a obra, mas mesmo assim entendi que seria muito importante que eu gravasse esse vídeo para lhes falar sobre aquilo que eu alerto sempre. É preciso muito cuidado no planejamento de um elenco. É preciso muito cuidado na contratação dos jogadores. Não é apenas em função do futebol que esse jogador vai praticar dentro do campo. É em função exatamente dos problemas que ele pode gerar para dentro do clube, como é o caso atual do Marinho. É o seguinte, no meu caso, e você sabe, eu nunca gostei desses jogadores que jogam pelo lado e que baixam a cabeça e que tentam passar por um muro de jogadores que o sistema defensivo adversário apresentou. Eu nunca gostei desse jogo, eu sempre gostei de um futebol mais associado, ganhando grama, ganhando espaço dentro do campo, através de passes. Essa sempre foi a minha predileção, mas eu acredito que você tenha realmente que ter no elenco jogadores assim, inclusive quando o time está numa posição difícil, atravessando uma fase difícil numa partida e precisa emendar contra-ataques, precisa ganhar amplitude. Então você tem que ter esses jogadores sim, mas com perfil associativo e não com perfil individualista, como é o caso do Marinho e do Cebolinha. E aí, sobre o Marinho, meus amigos, lembrando a vocês que o Flamengo acabou de contratar, no meu entendimento, sem necessidade, mais um jogador pelo lado, que é o Luiz Araújo. Mas sobre o Marinho eu tenho a te dizer o seguinte, eu nunca quis esse jogador no Flamengo, inclusive até porque quando o Flamengo contratou o Marinho já estava em baixa, o Marinho não estava bem no Santos, o valor de mercado do Marinho havia diminuído, inclusive, não somente com o passar do tempo, com a idade dele, mas pelo futebol que ele estava apresentando dentro de campo. O Marinho não estava bem quando chegou aqui no Flamengo. Mas o torcedor gosta desses espetáculos pirotécnicos. O jogador que joga com velocidade, que é bom driblador, o jogador que fez alguns gols na carreira, mesmo passado algum tempo desses gols, o jogador encanta o torcedor. E aí não teve jeito, porque o torcedor do Flamengo sempre acalentou bastante o Marinho no time, sempre acalentou bastante também o Cebolinha, assim como, eu não diria com o Luiz Araújo, porque quase ninguém conhecia, mas assim como, eu não tenho nenhuma dúvida, iria acalentar qualquer jogador que fizesse esse jogo ali pelo lado. Eu quero te falar uma coisa, o Bruno Henrique pode vir a se recuperar. O Bruno Henrique faz esse jogo pelo lado, mas ele também é atacante, é um jogador que se associa. Quero lembrar você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, do gol que o Flamengo fez de empate lá em Lima contra o River Plate na final da Libertadores. A jogada começa com o Bruno Henrique se associando. O Bruno Henrique fez inúmeros gols assim, aquele gol contra o Internacional, inclusive, igualzinho a oportunidade que o Cebolinha perdeu contra o Fluminense, quando o Gabigol também vinha sozinho, o Cebolinha podia ter passado a bola para ele e não passou. Então, esse perfil de jogador, o Flamengo já tem, de fato já tem, como já tinha, e aí trouxe o Marinho, e o Marinho jamais foi aquele jogador
que correspondesse às expectativas da torcida. O Marinho jamais foi assim. E o Marinho criou inúmeros problemas. Problemas esses que ainda perduram. Porque, veja bem você, o que está acontecendo agora. O Marinho não cabe mais no time do Flamengo. O Sampaoli já fez os experimentos que deveria ter feito com ele. Na chegada do Sampaoli, o Marinho foi bastante utilizado por ele. O Marinho não pode reclamar de falta de oportunidades, e aí o Flamengo, em face do salário altíssimo que paga para ele, dizem quase que com certeza mais de 850 mil ganha o Marinho no Flamengo. O Flamengo, óbvio, principalmente agora com a contratação do Luiz Araújo, de mais oportunidades que ele teve muitas também com o Paulo Souza, teve muitas com o Dorival e nunca vingou. O ano passado, aquele time B do Flamengo que jogava, era um time que depositava todas as fichas nos dois melhores jogadores daquele time B, o Cebolinha e o Marinho. E o Flamengo acabou se afastando da conquista do Campeonato Brasileiro justamente por isso, porque nenhum dos dois jogou futebol. A grande verdade é essa. O Flamengo caiu na competição, tinha até, depois que o Dorival chegou, a possibilidade de encostar no Palmeiras, e não encostou porque simplesmente esses dois jogadores não corresponderam às expectativas. Então o Marinho ganhou 850 mil, o Sampaoli, acho que ainda contaminado pela performance do Marinho naquele time do Santos de 2019, resolveu dar oportunidade a ele, deu inúmeras oportunidades e o cara não vingou. E aí o Flamengo, claro, depois que contratou o Luiz Araújo, e que também não precisava, no meu entendimento, quis se desfazer do jogador. Acontece que ele tem um contrato. Esse é o problema, e o Flamengo vai ter que continuar a pagar por esse contrato. Aí, vocês sabem, apareceu a oportunidade do companheiro Marinho ir lá para o São Paulo. Dorival quer o Marinho. Parece que com a saída do Pedrinho, vocês sabem disso, jogador de lado que joga com velocidade do São Paulo, teve problemas ali com a namorada dele, que o acusou de agressão, e ele acabou rescindindo o contrato com o São Paulo. Então o que fez o Dorival? Entendeu que se o Marinho estava encostado no Flamengo, o Marinho podia ir para lá. Só que aí começam as exigências. O Flamengo quer uma compensação, eu acho que essa compensação é devida. O Flamengo, óbvio, quer que o São Paulo pague o salário do Marinho. Só que o Marinho, meus amigos, não vai abrir mão do salário dele. O salário do São Paulo, estabelecido ali pela direção, seria de no máximo 400 mil, 450 mil. E o São Paulo não vai querer pagar os 850 e nem tampouco o Marinho vai querer abrir mão dos 850 que ele joga para poder receber 450 com um contrato com o Flamengo em andamento. Se você fosse o Marinho, você também não queria saber de uma coisa assim. Aí surgiu aquela ideia do São Paulo, óbvio, de dividir os custos do Marinho. Eu acho um absurdo isso, o Flamengo dividir salário do Marinho com o São Paulo. Vai reforçar o adversário e ainda por cima vai pagar alto pelo salário dele. Realmente não vale a pena uma coisa assim. E aí, meus amigos, é o seguinte, o Marinho, que estava treinando a parte do grupo, em função de um problema que ele próprio gerou, a verdade é essa, foi ele que não quis viajar, foi ele que se indisciplinou, foi ele que se insurgiu contra uma determinação da comissão técnica de viajar, não quis acompanhar, o time encontraram ele lá na sauna na hora do embarque, ele se negou, foi afastado, discutiu ali com um membro da comissão técnica do Sampaoli, foi afastado, e o Sampaoli não quer vê-lo mais, nem pintado de ouro. E agora o que ele faz? Ele ingressa na justiça e ele vai conseguir, claro, ser incorporado ao elenco do Flamengo, dando um trabalho enorme, vai querer cumprir o contrato lá até que o futuro dele seja decidido. O Flamengo vai pagar o salário do Marinho integral, ele vai ficar ali no grupo, e é por isso que eu digo para você, bagre, dá nisso. Quando não tem planejamento de elenco e contrata um bagre, dá nisso aí. Porque o jogador depois tem um contrato e o Flamengo não consegue se desfazer dele. Por exemplo, o Luiz Araújo é uma incógnita, mas está com um contrato de 4, 5 anos com o Flamengo. Se o cara entra esse ano e não joga nada, porque o Flamengo já tem inúmeros jogadores ali por aquele lado e o Flamengo enfrenta sempre adversários que são mais contidos, sabe o que vai acontecer? É um jogador de velocidade, não vai conseguir jogar e está com um contrato extenso, e o Flamengo fica aí pagando salários altíssimos para esses jogadores. Isso é falta de planejamento de elenco. Então o Marinho foi lá na justiça,
vai conseguir se reintegrar ao grupo, vai continuar a pagar o Flamengo o salário alto do Marinho, o Marinho não vai jogar porque o São Paulo não quer vê-lo pintado. Essa daí é a moral da história. Comprar bagre dá nisso, viu? Então é aquele tal negócio, o Flamengo tem ali uma carência de um planejador de elenco, um cara que entenda, caramba, olha só, esse jogador aqui pode ser até melhor um pouquinho, pode até melhorar a qualidade, mas o Flamengo não precisa. O Flamengo precisa de meias de criação, o Flamengo precisa de jogadores das posições X, Y, Z. O ano passado errou de novo quando não renovou o contrato do Rodinei, errou quando vendeu o João Gomes. Tem vários erros ali, o que me leva a acreditar que esse processo mercantil no Flamengo é completamente aleatório. Então, meus amigos, comprar bagre dá nisso, porque agora, olha só o que aconteceu. Tá lá o Flamengo tendo que pagar e não vai se livrar do Marinho, porque ninguém vai querer pagar o salário do Marinho. Vai pagar o salário de um bagre de quase R$1 milhão? Quem é que vai pagar isso? Ninguém vai pagar, o Flamengo vai ficar com esse prejuízo aí. Bom, meus amigos, então se inscreva aí no canal, deixa o like nesse vídeo, eu deixei lá na descrição o link para você baixar o OneFootball, e eu também vou botar lá no topo dos comentários o link de acesso à plataforma 1xBet. Você vai lá, se cadastra, faz o primeiro aporte, você vai gostar, digita ali o código promocional do canal, Fernando 1x, e aí, meu amigo, você vai poder desfrutar da diversão que esse site pode te oferecer. Hoje às 10h30, quarta-feira, tem live raiz no canal, aquela que vai enveredar pela madrugada. Saudações rubro-negras aqui, meus amigos da Serra, da região serrana do Rio de Janeiro, até 10h30 da noite, live hoje, quarta-feira, aqui no canal. Saudações rubro-negras.